Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Esse vídeo aqui tem o intuito de responder algumas questões do SSA. Nós vamos tratar do assunto filosofia. O conteúdo de filosofia que a gente vai tratar é história da filosofia. No SSA, quando a gente olha lá no conteúdo, chega a estar escrito lá filosofia na história ou história da filosofia, alguma coisa assim. Mas o caso aqui, quando a gente vai ler as questões, a gente lê questões que estão relacionadas, em sua maioria, com a filosofia antiga e com a filosofia medieval. Às vezes vai aparecer uma ali de filosofia moderna e dificilmente aparece também uma de filosofia contemporânea, mas nós vamos ver isso. Alguns pensadores mais importantes dentro do transcorrer da história da filosofia, e o aluno ele tem que ter noção de que a filosofia se divide em períodos, né? Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Nesse vídeo aqui nós vamos responder essas questões desse tipo de conteúdo que vão estar presentes no SSA2, na segunda fase, né? E vamos responder nesse vídeo apenas as questões referentes aos anos de 2020 e 2019. Então vamos lá. Períodos da história da filosofia. Vamos começar aqui por 2020. Questão 40. Considere o seguinte texto no que se refere à filosofia na história. Então vamos ao texto de referência. Os pensadores gregos pré-socráticos, assim chamados porque antecederam historicamente a Sócrates, são também conhecidos como filósofos da natureza. E essa primeira fase do pensamento grego é chamada naturalista. Então, quais são as ideias básicas que a gente pode encontrar aqui nesse texto? Primeiro que ele fala de um grupo de pensadores que a gente estudou, né? O pessoal estuda aí no segundo ano e viu também no primeiro ano, que são os pré-socráticos. Eles são conhecidos como os filósofos da natureza e por isso também são chamados de filósofos naturalistas. É o primeiro grupo de filósofos, de pensadores que usaram a razão. É aquele grupo de pensadores que são posterior às explicações míticas e eles são antes de Sócrates, né? Como assim eles estudavam a natureza? Eles estudavam princípios materiais, eles queriam explicar a realidade material. Eles ainda não explicavam a relação humana com as coisas, era apenas uma explicação sobre o mundo exterior. Por isso que se diz que eles estudavam a natureza. Lemos o texto de referência, vamos agora ao enunciado propriamente dito. Na trajetória filosófica, nessa fase da história, as ideias dos filósofos estão conectadas com o mundo exterior, cujo intento é encontrar o princípio de todas as coisas. E aí quem estudou ali os pré-socráticos lembra, né, que alguns pré-socráticos eles atribuíam um princípio material às coisas, como por exemplo, e o mais famoso deles, o primeiro dos pré-socráticos, o primeiro filósofo Tales, que acreditava que tudo vinha da água, que a água era o elemento primordial. Nós temos também Heráclito, que afirmava que o elemento primordial era o fogo, e assim por diante. Nós temos diferentes filósofos pré-socráticos atribuindo diferentes elementos ao conceito de princípio de todas as coisas. Sobre isso, pré-socráticos, estudo da natureza e princípio de todas as coisas, é correto afirmar que... Então o aluno está com tudo isso na cabeça dele e ele vai lá tentar responder. Eu vou pular a letra A, vamos analisar os outros. B. Quando a investigação filosófica gira em torno das questões da natureza, o período é denominado antropológico. Não. Antropos significa homem. Quando o período é relacionado à natureza, então estamos falando do período que é chamado de cosmológico. Estudo da natureza, período cosmológico. Estudo do homem, período antropológico. Então está errado. Os pré-socráticos eles estudaram a cosmologia, ou seja, a natureza. Está dando para entender, né? Vamos para a letra C. No período pré-socrático, o enfoque da investigação está fundamentalmente vinculado à política e às técnicas de controle da natureza. Nem estudavam a política. Quem estudou a política foi Sócrates e os sofistas. E nem eles tentaram controlar a natureza. Os pré-socráticos tentaram entender a natureza. Então, também está errado. Letra D.
Nessa primeira fase do pensamento grego, a cosmogonia tem primazia sobre a cosmologia. Aí o aluno ele tem que saber o significado das palavras, né? Cosmogonia são os contos com relação ao cosmo. Cosmologia é o estudo. A cosmogonia estava relacionada com os primeiros poetas que trabalhavam com o mito. Então, não. O aluno tem que saber essas palavras aí. A cosmogonia está ligada a antes dos pré-socráticos, os poetas dos mitos, e os pré-socráticos estão vinculados à cosmologia. Cosmogonia são contos para explicar o universo. A cosmologia é literalmente o estudo racional do universo. Então, nós não podemos dizer que a cosmogonia tem primazia ou tem maior importância que a cosmologia. Tá dando para entender, pessoal? Tem ao mesmo tempo que tem um pouco de interpretação de texto e um pouco de conhecimento do assunto, né? Letra E. Com os pensadores gregos pré-socráticos, as explicações acerca da natureza têm valor secundário? Não. Com os pensadores pré-socráticos, as explicações da natureza têm valor primário. Está errado aqui. E o enfoque de suas ideias cai sobre a mítica? Não. A mítica ou conhecimento mítico teve que enfraquecer para que os filósofos passassem a investigar a realidade. Ok? Deu para identificar todos os erros aí? Vamos então ler um pouco a letra A. Quando a investigação filosófica se ocupa fundamentalmente da origem do mundo, o período é denominado cosmológico. A cosmologia, sim, está ligado aos filósofos pré-socráticos, né? Que é quando a filosofia se ocupa da origem do mundo. Temos aqui a letra correta, letra A. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. 44. Com referência à consciência crítica e à filosofia na história, atente à figura e ao texto a seguir. Então, o amiguinho ele vai ali olhar a figura, né? Não consigo aumentar. De boa, vamos lá. É sábio quem tem em si tudo o que leva à felicidade. Esse carinha aqui é Sócrates, né? Num quadro bem famoso dele, antes de tomar a cicuta, nos últimos momentos de vida dele. E essa é uma frase bem famosa de Sócrates, porque no pensamento de Sócrates era dada uma importância muito maior ao espírito do que ao corpo. Então existia um pouco da ideia do desapego, né? E da busca da felicidade a partir dos aspectos humanos e não a partir dos aspectos exteriores. Isso é Sócrates. O filósofo Sócrates meditava sobre os problemas da vida cotidiana. O filósofo Sócrates meditava sobre os problemas da vida cotidiana, as técnicas dos artesãos e a política, voltando sua atenção para o problema do homem, ou seja, antropológico. Sócrates faz uma análise minuciosa das qualidades individuais e das virtudes humanas. Então é fortíssimo no pensamento de Sócrates uma análise do que seria a virtude, o que é o bom viver, né? Analisou a vida cotidiana humana, né? O que são as coisas mais essenciais e próximas à realidade humana. Qual foi outra coisa que ele viu aqui? Bem, é isso. Na história da filosofia, o modelo de reflexão filosófico de Sócrates está no método. Então, Sócrates tinha um método de reflexão. Qual era o nome que era dado ao método socrático de investigação filosófica? Qual era o procedimento que ele fez para investigar a filosofia? Foi a experimentação, como se Sócrates fosse um cientista de laboratório? Claro que não. Foi a verificação, ele buscava provas experimentais ou físicas para as coisas que ele afirmava? Não, ele estudava a virtude. Foi a contemplação, ou seja, Sócrates ficava olhando o dia inteiro a natureza e tentando analisar as coisas da natureza? Também não.
A abdução não tem nada a ver, a abdução é uma técnica de lógica, né? A lógica só foi estudada enquanto lógica a partir de Aristóteles, o discípulo do discípulo de Sócrates. Então também não. Então mesmo que o aluno não soubesse nenhuma dessas palavras, se ele soubesse essa daqui, ele acertava. Sócrates tinha um método de investigação. Na verdade, os pensadores dizem que eram dois: a maiêutica e a ironia. Eram as duas técnicas de investigação de Sócrates: a maiêutica e a ironia. E aí o aluno marcaria aqui a letra C. Tranquilo, pessoal? Respondemos aí 2018 com relação às questões ligadas à história da filosofia. 2019. Sobre a dimensão do saber filosófico. Sobre a dimensão do saber filosófico no âmbito da história, analise o texto a seguir. Então nós temos dois amiguinhos aqui, é fácil de saber que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A gente vê roupas eclesiásticas, o que claramente nos leva a entender que vamos falar aqui do período medieval. Santo Agostinho chegou a ser bispo, então é muito provável que isso aqui seja a roupa de um bispo, né? É muito provável que, se não me engano, isso daqui é a roupa de um frade, né? Parece até de um franciscano. Livros que parecem assemelham muito ao que seria a Bíblia, né? Então vamos falar aqui um pouco do período da Idade Média, dos filósofos cristãos. O mundo antigo termina aproximadamente no século V da nossa era, aproximadamente ano 400 e pouco. A Idade Média se considera acabada no século XIV, perto do descobrimento do Brasil, lá para o ano de 1400 e um bocado. Nesse período, na história do pensamento filosófico, surgem problemas capitais sobre a filosofia e a totalidade do saber e do plano do conhecimento. Então o aluno ele vai olhar aqui, ó, o mundo antigo termina. O mundo antigo termina. Quando o mundo antigo termina, o aluno ali que estudou um pouquinho, ele vai saber que o mundo antigo terminou para começar a Idade Média. E aí ele até coloca as datas aqui, ó, do século V ao século XV. 1000 anos de Idade Média. Aproximadamente de 400 e pouco a 1400 e pouco. Blá, 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 blá. Vamos ao enunciado propriamente dito. No tocante ao saber filosófico no âmbito da história, é chamada Idade Média. Continua predominando na totalidade do conhecimento humano do saber racional. Mas a ideia central que polariza a singularidade da filosofia nesse período gira em torno. Então ele chega a dizer aqui Idade Média. Ela singularidade da filosofia nesse período. O que é singularidade? São aquelas características bem específicas desse período, né? Quais são as características bem específicas do período da Idade Média? É a cosmologia? Não, a gente sabe que a cosmologia foi o foco de estudo dos pré-socráticos que estudaram a natureza. O pensamento lógico e estético, não. O pensamento lógico foi fortemente estudado por Aristóteles, né? E o estético só vai surgir com força mesmo na Idade Moderna. Vamos pular aqui a C. A dimensão ontológica, a metafísica, isso existiu, mas não foi o foco do pensamento cristão. O valor científico, não. O valor científico só realmente ganha ênfase na Idade Moderna. Então, cara, falou Idade Média, revelação divina. Muito fácil essa. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para 44, a última desse vídeo. Leia o texto a seguir. Então o aluno vai olhar aqui a figura e vai ler. The Cave. Então é a caverna em inglês, né? E aí o aluno vê ali, né? Vários homens acorrentados, olhando para o fundo da caverna, um fogo que queima aqui, e aí faz a luz refletir no fundo da parede. A gente imediatamente lembra da alegoria da caverna do nosso amiguinho Platão. Vamos ao texto de referência. A consciência crítica e a filosofia se fazem presente nos diálogos de Platão. O livro 7º de A República começa com a célebre Alegoria da Caverna. Então não existe um livro, né, Alegoria da Caverna. Platão ele escreveu um livro chamado A República. Lá dentro do livro A República, lá no 7º livro da República, existe uma passagem onde Sócrates, né, representado aí como personagem principal do livro, ele conta
ele conta uma historinha que é a alegoria da caverna. E que mais de 2000 anos tem sido considerada exposição paradigmática e, simultaneamente, alegoria da teoria das formas. Ok? Então, o cara ele falou aí no texto de apoio sobre Platão, vamos ler o enunciado propriamente dito. As ideias de Platão são um marco na história da filosofia. A episteme é uma palavra grega, né, que significa conhecimento científico, conhecimento certo, verdadeiro, né? Conhecimento real e verdadeiro encontra-se no mundo inteligível, que se opõe a doxa, outra palavra grega. Crença comum ou opinião, presente no mundo sensível. No tocante a esse assunto, o saber filosófico e a verdadeira ciência consistem primeiramente... Então vamos fazer uma breve revisão aqui, né? Então, segundo Platão, existem dois mundos, que é o mundo sensível e o mundo inteligível. Deixa eu botar de outra cor aqui. Pronto. Segundo Platão, episteme, que é o conhecimento verdadeiro, ele se adquire quando a gente consegue perscrutar, quando a gente consegue ter acesso ao mundo inteligível. Então, Platão ele separa a realidade em dois mundos. Então, existe um mundo inteligível, que é onde existe a verdade. Lá nós encontramos a episteme, que é o conhecimento verdadeiro. E aí Platão diz que existe um outro mundo, o mundo sensível. No mundo sensível, no mundo material, corruptível, nós não encontramos o conhecimento verdadeiro. Nós encontramos o conhecimento falso, que em grego é chamado de doxa, né? Só que doxa não é conhecimento falso. Doxa, na verdade, é opinião. É uma simples opinião, é um conhecimento que eu não tenho certeza, que eu não tenho a prova, a veracidade dele, né? Então é isso. Bababá. No tocante a esse assunto, o saber filosófico e a verdadeira ciência constituem primeiramente, então ele quer saber, para Platão, o saber filosófico, ou seja, a verdadeira ciência consistem primeiramente. Então, essa pergunta, ela quer saber aonde que está o verdadeiro conhecimento para Platão. Vou pular aqui para a letra B. Na intuição alegórica, alegoria é como se fosse um mito, uma história. Então, não. Na intuição da opinião, não. Doxa, que é o conhecimento falso, né? Tá até aqui, opinião, mundo sensível, não é a ciência verdadeira. Então também está errada. Não é na opinião que está o conhecimento verdadeiro. Na intuição da inconsciência, não. Platão nunca falou de inconsciência, não existe isso. A intuição do sensível também não. O mundo sensível é o mundo da doxa, é o mundo do conhecimento errado. Então, onde é que está a verdadeira ciência? A verdadeira ciência está na intuição das ideias, ou seja, o mundo das ideias, o mundo do conhecimento verdadeiro, o mundo da episteme. Tranquilo, pessoal? Respondemos aí 2 SSAs, 4 perguntinhas bem simples falando desse período aí. Praticamente só falamos de filosofia antiga e medieval, foi o que caiu nesses 2 vestibulares aí. Tranquilo? Tudo bem tranquilo? A gente se vê na próxima.